Quando eu era criança, eu fui reprovado logo no primeiro ano de estudo. Eu queria aprender, mas não conseguia porque eu tinha uma péssima visão e ninguém sabia, nem mesmo eu. A partir de então, eu comecei a usar óculos. Tenho ótimas lembranças da infância, mas eu era uma criança muito tímida, não conversava com praticamente ninguém. E o fato de ter sido reprovado contribuiu certamente para isso. Meu pai é comerciante, filho de agricultores, minha mãe também filha de agricultores. Eu venho de uma família humilde do interior do Ceará. E no ensino médio eu fui estudar em Fortaleza. Eu lembro que eu morava em um pensionato. Quando chovia, alagava porque tinha muitas goteiras, muitas vezes também tinha infestação de baratas. Era muito difícil para os meus pais arcar com os custos dos meus estudos naquela época. E depois de 3 anos, fui prestar vestibular para medicina. E por que medicina? Medicina era o curso mais difícil, mais concorrido na época. No Ceará, apenas a UFC ofertava o curso. Eu não tinha nenhuma afinidade específica pela medicina. Gostava de biologia, assim como gostava de física, de matemática, ou como qualquer outra disciplina. Mas tudo aquilo precisava valer a pena. E eu tinha que honrar o esforço dos meus pais e realizar o melhor curso que fosse possível. No caso, era a medicina. Prestei vestibular e fui aprovado na primeira tentativa. Vim morar em Sobral. A UFC tinha recém-inaugurado o campus de medicina aqui e comecei a estudar. Eu morava novamente em um pensionato, mas agora melhor. Era o apartamento de uma família que alugava os quartos para estudantes e os quartos eram compartilhados, exceto o meu, que ficava nos fundos da cozinha. Era um quartinho bem pequeno e lá eu podia ficar sozinho estudando. Mas quando comecei a estudar medicina, eu percebi que a principal habilidade que eu precisava era de comunicação. E essa habilidade eu não havia desenvolvido ao longo da vida. E agora eu me questionei, será que eu tenho mesmo afinidade com a medicina? Será que eu tenho essa aptidão? Mas não tinha como voltar atrás. Continuei seguindo os estudos, passei por muitas experiências, lembro muito bem do primeiro ser humano que eu vi nascer, assim como da primeira morte que eu vi de perto. E 6 anos se passaram. Eu era médico, já me comunicava muito bem com os pacientes, embora nunca tenha sido uma pessoa extrovertida. Após 5 anos trabalhando como médico de família, eu resolvi me especializar. Eu gostava muito de dermatologia, mas era uma das residências mais concorridas, mais difíceis de fazer. Prestei prova, após estudar durante 1 ano, prestei prova para a residência em Fortaleza e não fui aprovado. Estudei durante mais 1 ano e dessa vez resolvi realizar a prova em outros estados. Passei em primeiro lugar em São Paulo, em Belo Horizonte e também no Rio de Janeiro. Depois, 3 anos se passaram no Rio de Janeiro. Lá eu fiz a especialização e retornei para Sobral como dermatologista. Há 4 anos eu conheci Marilza, minha esposa. 1 mês depois de conhecê-la, pedi em namoro. Depois de mais 1 mês, a pedi em casamento. E após mais 1 mês, nós estávamos casados. Por meio dela, eu conheci o Evangelho e pude notar que somente agora eu podia realmente ver. Não foi quando comecei a usar óculos na infância, mas apenas nesse momento. E pude perceber a importância de tudo aquilo que aconteceu na minha vida até agora e pude perceber qual o propósito que a minha vida tinha, que era glorificar a Deus. E eu tenho lutado para fazer isso todos os dias através do meu casamento, através do meu trabalho e através da relação que eu tenho com cada pessoa.